Hoje eu vou conversar com a Isabela Fiorentino. Ela vai contar tudo pra gente sobre os trigêmeos, sobre o Esquadrão da Moda. Tem muito assunto legal aqui que vai rolar. Tudo Minha bem? amiga Mari, tudo bom? Que legal conversar com você. Muito bom. A gente quer saber como que foi essa sensação quando você descobriu que eram 3. Bernardo, Nicolas e Lorenzo. Olha, Mari, foi um misto, assim, de emoção com aflição, porque quando o médico falou que eu estava grávida de múltiplos, ele falou que eu estava de gêmeos. E aí ele falou, não, pera um pouquinho. Aí eu falei, ai não, doutor, só tem um. Aí ele falou, não, tem 3. Aí o 3, a lágrima parou no meio, assim, tipo, parece que tudo parou no tempo, porque trigêmeos, assim, eu não conheço ninguém que teve trigêmeos, assim, conheço a Fátima Bernardes e só. Então eu fiquei meio desesperada. Ele falou, olha, é um caso assim que realmente eu nunca vi e eu acho que eu nunca vou ver de novo, porque são trigêmeos univitelinos. Vão ser ou 3 meninos. Explica para as mães, trigêmeos univitelinos. Univitelinos, porque quando você ovula muito, vamos supor, você libera 2, 3 óvulos, aí vão 3 espermatozoides e fecundam, são 3 crianças ou 2 crianças bivitelinas, cada um com a sua carga genética. Gestacionais. 2 placentas e 2 sacos gestacionais e cada um com a sua carga genética. No meu caso, foi um óvulo, um espermatozoide e fecundou um embrião. E de repente, depois de alguns dias, depois que eu fui estudar um pouco sobre isso, depois de alguns dias na barriga, depois de uns 12 dias, que eles se dividiram em 3. Então eles têm a mesma carga genética, eles dividiram uma mesma placenta e tinham os 3 sacos gestacionais. Cada um tinha o seu saco, isso é... Seu saco é ótimo. Cada um tinha o seu saco e o seu saco gestacional. Mas enfim, e aí foi essa aflição, porque o médico falou, olha, não conta pra ninguém que você tá grávida de trigêmeos, porque a gente não sabe se você vai conseguir levar essa gravidez De imediato, adiante. quais foram as primeiras dúvidas que te surgiram, assim, aquele momento que parece que tá passando um filme na sua frente, que você congelou o pensamento? Quais Primeiro foram as dúvidas? eu senti meio ninhada de cachorro. Eu falei, gente, trigêmeos não é uma coisa normal. É muito filho, é muita coisa. Chupeta, como é que vai nascer fralda, muito um berço. atrás do outro? E aí o meu sonho era ter parto normal. Eu tinha o livro do Le Boyer na cabeceira da minha cama. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri que eu estava de 3 depois de 6 semanas. Eu estava com aquela ideia de ter parto normal, parto humanizado, aquela coisa toda linda. O médico falou, esquece de parto normal, esquece tudo isso. Você vai ter cesárea e você vai ficar em repouso. E não só isso, né? Não é que ela só teve uma cesárea e ficou em repouso. Eu lembro que com 20 semanas eu fui visitar ela na casa da sua sogra. Gente, você não conseguia andar. Não, não conseguia andar. Não, uma história engraçada. Quando eu engravidei em fevereiro e quando eu... Foi meu aniversário. Não, aí em maio eu fiz acho que 4 anos de casada, uma coisa assim. E aí eu ganhei um andador de presente do meu marido, porque eu não conseguia mexer. Eu lembro. Aí foi meu aniversário em junho, eu ganhei uma cadeira de rodas motorizada. Olha que chique, gente, meu marido, que generoso. Me deu uma cadeira de rodas motorizada, porque eu não conseguia me locomover. E aí os meninos nasceram em agosto, nasceram de 6 meses, com 27 semanas. Nossa. Quais que foram os maiores desafios, Isabela, e dificuldades, assim, na largada? Porque sempre tem aquela plenitude, você dá a luz na maternidade, você começou a já ter os obstáculos que a vida estava te dando. O que você conta pra gente desses desafios? Tem muitas mães que não sabem a tua história. Quando eu fui pro hospital, eu ia ficar 2 meses internada. Quando eu tinha muitas contrações, eu ia ficar internada durante 2 meses para pelo menos ter com 34 semanas, que era assim um sonho. E eu fiquei internada só 1 semana, a bolsa do Bernardo estourou. Aí, quando estourou a bolsa dele, eu falei, meu Deus, não dá pra gente segurar, eu fico de cabeça para baixo, o que for. Porque realmente eu tenho um livro, né? Com 24 semanas, isso? Não, com 27. 27. Aí o médico falou, não dá, porque só tem uma placenta. Aí você tem uma infecção, aí acabou tudo. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer o parto. Aí nasceu o Bernardo, né, de cesárea, depois nasceu o Lorenzo, depois nasceu o Nicolas. O Nicolas é meu caçulinha, eu falo. E então, assim, quando eles nasceram, não teve aquela emoção, não teve aquela felicidade. Teve mais tensão, né? Foi muita tensão, porque eles eram muito pequenos. Tipo, Mari. mostra pra gente. Assim. O Nicolas nasceu com 800 gramas, era um saquinho um saquinho de açúcar. Sim, gente. Não, era assim, cabia na mão. Assim, ó, ele vinha daqui até mais ou Qual menos era a tua aqui. expectativa, Isabela? Qual foi a informação que você recebeu? Não, eu nem vi os meninos. Eles saíram, voaram, assim, eu não consegui ver. Porque tinha o pano na frente, eu vi só uma cabecinha pretinha saindo, assim, eu nem vi, não vi nada. Meu marido só falava assim, eles são muito pequenos, eles são muito pequenos, eles são muito pequenos. Eu não vi o tamanho deles.
E aí, quando eles todos foram entubados logo em seguida e foram levados para UTI, né? E eu sempre tive muita certeza de que tudo ia dar certo. Nunca passou pela minha cabeça de um bebê não conseguir, um bebê morrer na barriga ou depois do parto acontecer alguma coisa. Você vê que nunca. a fé... eu lembro, a Isabela teve uma história de superação, até me arrepia. E realmente ela ficou super amiga das mães da UTI, porque são muitas histórias, assim, que você fala... Como que eu passei por isso? Como que eu tive força para continuar? E são muitas histórias. A gente sempre vê que tem um problema pior que o nosso, né? Sempre. E eu vejo até pessoas com problemas muito menores que o meu se desesperando. Então eu acho que não existe um problema pior ou um melhor. É como você lida com isso. E eu sempre lidei muito bem, porque eu sempre tive muita fé mesmo. Eu sempre tinha Você é muito religiosa, né, Isabela? Muito, muito, muito. Eu sempre tive certeza que tudo ia dar certo. Embora toda a minha condição fosse muito complicada, eu nunca, assim, duvidei que eu ia estar com os meus 3 filhos no colo. E quando eles nasceram, foi assim, eu consegui vê-los depois de 2 dias só. Porque eu fiquei completamente destruída. Eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar, eu estava com muita dor. Então, assim, passaram-se quase 2 dias, aí eu consegui descer de cadeira de rodas para a UTI. Aí, quando eu vi aquela incubadora e aquela coisinha desse tamanho dentro, aí caiu a ficha. Eu falei, olha, realmente, a gente tem que rezar muito para que tudo dê certo do jeito que eu tenho certeza que vai dar. Mas a gente precisa de muita oração, muita fé, porque o que eu vi, assim, eles eram muito pequenos. Tanto que eu não conseguia nem pegar, não tinha como pegar. Então, agora você falou uma questão que eu tenho muita dúvida, e as mães também. Como é essa amamentação de gêmeos e trigêmeos, ainda mais no seu caso, que não podia, né? Não, eles nasceram, Eu já lembro que você colocaram entrava de sonda. máscara na UTI. Sempre de máscara. Quando eu estava próxima deles, sempre com máscara, para eles não pegarem nenhuma Não tinha defesa, uma gripe ou qualquer coisa que poderia estar em mim, até mesmo a pele da mãe. Né? A gente tem as colônias de bactérias que tá no nosso corpo inteiro. E eles não têm esse sistema imunológico, eles nasceram muito antes, né? Então, uma gestação que dura 40 semanas, a minha foi com 27. Quase então, eles não sabiam sugar, eles não sabiam respirar ainda sozinhos, então tinha que entubar, a sondinha pelo nariz, que ia até o estômago. Então, eu, assim, tirei o meu leite logo no primeiro dia, no quarto mesmo, eu já tirei leite e comecei a estocar. Assim, meu estoque do Einstein, vocês podem perguntar lá. Eu sou a rainha do Einstein, do banco de leite, porque eu estoquei muito leite. Você imagina, eu ficava lá o dia inteiro durante 90 dias. Aí, quando eu amamentei pela primeira vez, foi quando eles tinham já uns 2 meses de UTI. Foi quando eles vieram pro meu peito pela primeira vez. Foi super emocionante, assim, uma sensação. Eu gravei até, eu tenho esse vídeo. Foi muito lindo. E eles mamaram até 9 meses, Mari. Com gêmeos e trigêmeos, você tem que ter primeiro um quadro, né, pra anotar quem mamou e quem ainda não. Eu quero ver se eu consigo ter essa foto. A casa da Isabela é uma lousa, é uma organização. A gente via, era assim, Bernardo, Nicolas, Lourenço, 6 horas, remédio, Tinham todas as vitaminas, remédio que o Lourenço tinha que tomar, né, logo que ele nasceu, ele toma até hoje. Então tinha que tomar cuidado para não dar o remédio do Lourenço, que era um remédio forte pro outro filho. Então, assim, eu era uma general. Eu realmente fui difícil, as minhas enfermeiras também não têm trauma de mim, porque eu fui general. Olha, não pode errar, a gente não pode errar aqui. Então vinha primeiro um filho, mamava no peito direito, o outro filho no outro peito. Então ficava uma almofada, a cabecinha aqui na minha mão e o corpinho aqui para trás, que era um corpinho minúsculo, né? Porque eles saíram da maternidade com 3 meses de vida deles, mas que na verdade era um dia de vida. Eram recém-nascidos. Então era um pezinho de um recém-nascido. Eles saíram do hospital com 2,1 kg. Aí então ficavam aqui. Aí a hora que eles acabavam, vinha o terceiro. Mas o terceiro pegava o resto do resto, né? Então o terceiro mamava um pouco nos 2 e depois tinha o complemento do meu próprio leite. Então eles amaram até 9 meses assim, nesse esquema. E o complemento sempre do meu leite. Depois de 9 meses eles não quiseram mais. E aí eu tinha lá ainda um restinho de leite, até mais ou menos 1 ano, eles tomaram o meu leite e depois entrei pra fórmula. A gente entrevistou a Cássia Ávila, nossa amiga, e um dia a gente conversou sobre moda com ela, que a Cássia tem um super estilo. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, falei, vamos perguntar pra Isabela Ferentini? Então agora eu vou te perguntar. Boa, eu sei porque eu vi essa. O que uma grávida de trigêmeos ou de gêmeos, ou até uma grávida que engorda muito, pode usar que vai cair bem pra ela? Olha, eu usei a minha gravidez, que eu ia de casa pro consultório só, eu usava
muita calça legging de grávida, que tem uma Com elástico pala. aqui. Que tem a pala. Que tem a pala, porque eu acho que a grávida, ela tem que tomar muito cuidado com o bumbum, porque o bumbum quase cresce igual a barriga. Pra você se equilibrar, o teu bumbum cresce, né? É uma coisa natural, anatômica, né? A coluna, ela dá uma envergadinha na lombar, o bumbum cresce muito para você se equilibrar. Então, às vezes, com um bumbum enorme, então eu acho que a grávida tem que esconder o bumbum. Eu acho difícil você sugere? usar uma legging com aquele bumbumzão, a legging com a pala. Ou até uma pala que você compra à parte. Em lojas de grávida tem só assim, como se fosse uma sainha que é franzidinha do lado, você pode colocar em cima de calça jeans, em cima de leggings. E sempre sapatilha, né? Sempre sapato baixo, salto alto jamais, jamais. Só sapato baixo, sapatilha, algum tênis, nada que amarre, alguma coisa de velcro. E eu sempre gostei de usar a terceira peça. Eu acho que a terceira peça, ela é emagrecedora para mulheres normais. E para grávida não é questão de emagrecer, porque eu acho lindo o barrigão, mas é de dar uma proporção mais bacana. Peça? A terceira peça pode ser um casaco, como eu estou usando, um blazer, um colete, um cardigan, qualquer peça que te dê 2 linhas na vertical do corpo, porque daí aparece a barriga e te dá uma afinada na lateral. Olha que dica boa, gente. É uma dica ótima. E aí cobre o bumbum, então blazer sempre cobrindo o bumbum, nunca blazer curtinho. Que é para não quebrar a estrutura a física. A silhueta, exatamente, para não quebrar, né? Então fica a perna. Até pode ser interessante para mulheres que não estejam grávidas, né? Uma blusa mais curta. Mas para grávida eu acho sempre bom cobrir o bumbum, ter essa terceira peça. Se for vestido, no caso, seria uma segunda peça. Eu usei muito também. Vestido bem soltinho, né? Para a barriga ficar bem confortável e um colete por cima. Porque daí o vestido fica solto, mas o colete dá aquela cinturada bonita. Como que é a tua rotina hoje, com a gravação dos programas, o esporte que você gosta de fazer, viajar, com a rotina também maluca, intensa dos trigêmeos, porque cada um tem a sua vida, né? Eu acho que é o que eu falo, cada mãe pode ser a mãe que ela bem entender, que ela quiser. Então, se você quiser ser uma super mãe, você consegue ser uma super mãe mesmo trabalhando. A gente tem esse poder de administrar muito bem o tempo. E se eu não fosse uma mestra nisso, eu não conseguiria ser a boa mãe que eu sou. Você se cobra muito, Isabela? Não é que eu me cobro, Mari, mas eu sou muito assim, com os meus horários, pontual. Sabe? Eu sou pontual, tenho horário para começar, hora para terminar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu tenho isso desde pequena, né? Desde 13 anos que eu comecei a ser modelo. Então, sabe, essa coisa de ter responsabilidade, ter respeito com o horário do outro. Então, eu fazendo isso, a minha vida vai muito bem. Então, eu acordo todos os dias às 6h30, né? Aí preparo as crianças do café da manhã, tenho as minhas babás que me ajudam, mas eu gosto de fazer. Levo pra escola. Chego da escola, já vou pra ginástica. Termino a ginástica, e assim, é tudo assim, cronometrado. Se a personal atrasa 10 minutos, eu vou fazer 10 minutos a menos de aula. Aí acabo, vou pro banho, do banho vou pro esquadrão. Aí gravo até mais ou menos a hora do almoço, volto, pego as crianças na escola, almoço rapidinho, e aí começam os meus compromissos da tarde. Pediatra, dentista, as minhas coisas, né? Eu tenho às vezes que pintar o cabelo. Então assim, e a agenda é de 3, porque trigêmeos não quer dizer que eles sejam um comboio. Então tem um que precisa ir no médico, o outro não precisa, um precisa fazer fono, como você mesma falou, que o Lourenço ainda continua. Aliás, os 3 fazem fono, que falam que nem um cebolinha. Mas eles já estão com o peso e altura normal de uma Já. criança de quase 5 anos? Peso não, porque eles realmente são muito magros. Mas eu acho que mesmo que eles não tivessem sido prematuros, eles seriam muito magros. Outro dia eu encontrei a Isabela numa festinha e a cena parecia cena de filme. A gente sentada conversando, aí tinha um aqui pedindo colo, o outro aqui pedindo, tipo, precisava ser um polvo, né? É, mãe polvo, é Eles verdade. veem ao mesmo tempo, mãe, colo. Como você faz de isso é a culpa. Aí você falou da culpa, nesse momento eu sinto a culpa, porque quem eu vou pegar primeiro? Quem veio primeiro? Sim, mas depende de quem veio primeiro, é quem sempre vem primeiro, que é o mais apegado. Então, assim, até pra deitar à noite, pra eu deitar, eu tenho que deitar na cama de cada um. Você não deita na cama da Vicky? Super. Ela na minha também. Então, os meus na minha não dá, porque senão não tem espaço. Mas eu vou na cama de um, daí eu vou na cama de outro, eu vou na cama do outro. Mas tem a cobrança, mamãe, você tá demorando pra vir na minha, mamãe. Aí tá bom, amor, eu vou. Aí o outro fala, mamãe, mas você ficou pouco na minha. Mas filho, eu tenho os 3, eu preciso dividir. Então assim, eles aprendem que eu tenho que dividir meu tempo com os 3. Eu amo os 3 da mesma forma. E eles têm que aprender isso. Isso, no fundo, eu acho bom para quando eles crescerem, eles saberem que tudo tem que ser dividido. O tempo, eles têm que ter paciência, eles têm que dividir. Eu acho que os brinquedo. gêmeos, a criança que é gêmea ou trigêmea já nasce com essa missão de aprender a compartilhar.
compartilhar e a paciência de esperar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para os meninos, sempre tem os heróis na ficção que eles adoram. Homem-Aranha, o Batman. Você se sente a heroína deles também na vida real? Ai, eu me sinto. Nossa, desde que eu concebi os 3, eu falei, se eu não for forte, se eu não for realmente uma heroína, uma guerreira, é complicado fazer o trem andar. Então, eu sinto todo dia o amor que eles têm por mim. É uma coisa que emociona. O que eles falam, mamãe, eu te amo mais que tudo, no mundo todo. Que menino tem uma coisa com a mãe, que assim, é o primeiro amor, né? É diferente, é que se você vai ver, se você tiver uma menina com a menina, é a melhor amiga, é dividir roupa, batom, gostos e trejeitos, mas já tem uma fase que não quer beijo e abraço. Eu vejo todas as minhas amigas que são mães de menino, que tem esse amor incondicional. É uma loucura isso. Não que com a menina não seja, é um super amor incondicional. Mas a troca do carinho, do afeto, do menino com a mãe é muito intensa. E falam disso também da menina com o pai Sim. também, que é mais ligado do que às vezes a menina com a mãe. Eu sinto esse amor diariamente e os meninos, eles sentem muito a minha falta e eles gostam muito quando eu tô presente. Então eu sinto que eles são agradecidos quando eu chego no meio de 2 gravações só para ficar com eles, só para almoçar com eles, que seja meia hora, 40 minutos. Eles sentem isso. Eles sentem que eu tô lá para ficar com eles e eu tenho que voltar para trabalhar. Que nem hoje eu tô aqui com você, eu vim meia horinha pra gente gravar, eu vou tentar pegá-los na escola e depois voltar. Eles sentem isso. A gente acha que criança, a gente precisa desenhar para explicar, porque mas eles sentem tudo. Porque você sabe tudo. que falam que muitos pediatras falam isso e tem vários estudos publicados que você não precisa sentar 10 horas no chão para brincar. Você precisa sentar 30 minutos sem nenhuma interferência externa, sem celular, sem ninguém te chamando, sem televisão, sem iPod, iPad. Você senta com eles 40 minutos e faz mão na massa mesmo. Vamos desenhar, vamos montar o trenzinho. Isso conta mais do que se você tivesse ficado 8 horas com eles, com atenção em outro lugar. Por isso que eu te falei que a gente pode ser a mãe que a gente quiser. É só a gente saber administrar o tempo. Porque uma mãe que trabalha o dia inteiro, mas tem esses momentos, assim, profundos, sinceros com seu filho, que ela tá lá mesmo pra ele, vale muito mais do que uma mãe, talvez, que esteja disponível o dia inteiro, mas que, tá bom, filho, o quê? Pode fazer. Sabe assim, tá no celular ou tá fazendo outra coisa. Ou mesmo uma mãe estressada, ou uma mãe que não esteja realizada profissionalmente, fique em casa, porque, enfim, eu sou muito esse tipo de mãe, sabe, Mari? E uma coisa que eu queria dar até uma dica para as pessoas que assistem, à noite, o momento, eu acho que da noite é muito importante quando a gente vai colocá-los na cama. Eu faço isso muito. É a hora que ela me conta, a Vitória sempre me conta como foi o dia dela. Exatamente. O que incomodou, se aconteceu alguma coisa que ela ficou chateada. Essa minha conexão com ela antes de dormir, eu chamo que são os momentos das confissões. Assim. Exatamente. É o momento de você ter uma autocrítica do seu dia, então a criança entender o que ela fez de errado. Eu pergunto muito isso. O que você fez de errado? O que você fez que não foi legal? Que você queira pedir perdão para Deus. Eu bati no meu amigo. Eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer aquilo. Então isso já é um próprio exame de consciência importante para a criança saber desde o começo ela se conhecer um pouco mais e ver suas falhas. E uma outra coisa que eu faço, ao invés de contar historinhas da Branca de Neve, de não sei o quê. Não, eu conto histórias de quando eu era pequena. E assim, eu explico, olha, quando eu era pequena, eu fiz também isso que você fez hoje, que você está me contando que não foi legal. Eu me arrependi, mas depois eu fui lá, eu conversei com a pessoa e ficou tudo bem. Então, assim, para a criança também entender e descobrir um pouco mais da sua história. Hoje em dia a gente não conta mais coisas do passado. Hoje em dia a gente conta do que aconteceu ontem e tá bom. Eu conto histórias da minha mãe, histórias da minha avó, porque eu acho que a criança se apaixona verdadeiramente pelos pais, pela história dos pais, conhecendo os pais. Não se apaixona porque você dá brinquedo, porque você dá viagens, porque você está lá presente. Eles querem saber o que você passou. Então, quando você começa a contar essas histórias reais da sua vida, a criança... Mari, faz isso. Não, eu vejo porque a Vitória estuda onde eu estudei. Então, ela sempre isso é muito legal. Você vinha aqui também, quando você fez isso, e ela adora que eu vou ler na classe para ela. E foi a classe que eu também estudei. Olha que incrível muitos isso. anos depois. E eu levei as fotos outro dia, as fotos do yearbook do ano, de quando eu tinha... Ela ficou louca, aquilo foi tão legal, sabe? Ela tá sabendo da sua história. Ela tá conhecendo a sua história. E às vezes quando a minha mãe tá aqui comigo, eu falo, mãe, conta de quando você era pequena. Minha mãe começou a contar coisas de quando ela era pequena, que ela pulava o muro para casa da avó,
Os meninos nunca mais se esqueceram disso. Isso é muito E eles são legal. apaixonados pela minha mãe, como pela minha sogra, por toda a minha família, porque a gente preza muito isso, contar o que a gente já passou, contar as nossas histórias. O Fabinho, meu irmão que morreu, não é um tabu. Ai, o Fabinho morreu, não vamos falar. Eu contava como eram as minhas peripécias com meu irmão, eu contava como era na escola, eu contava como a gente dormia no mesmo quarto. E hoje os meninos têm uma conexão com meu irmão muito forte. Eles conhecem verdadeiramente o que ele gostava de fazer, sabe, o que ele não gostava, o que ele gostava de comer, as brincadeiras que ele fazia. Então isso faz com que não vai ficar na memória um ente querido. Seu pai, por exemplo, que já morreu, conversar com a Ela Vicky. sabe, ela sempre olha as estrelas no céu e fala, eu vou evoluir. E contar o que aconteceu Ela- com você, o que ele fazia pra você. Eu acho isso muito importante. Não Eu faço deixar muito os nossos, essas memórias afetivas com a Vitória. os nossos antepassados, as pessoas queridas pra gente, não deixar cair no esquecimento pros nossos filhos. Isabela, quando teus filhos nasceram, você deu várias entrevistas dizendo como eles eram idênticos e que você pintaria a unha de cada um para identificar. Que o Bernardo se ia pintar de X, o É Lorenzo... verdade. Você ainda acha os três muito parecidos fisicamente? Acho muito. E muito. qual deles tem mais da Isabela? De O jeito? Bernardo. Bernardo, Certeza, né? de tudo. De gênio, fisicamente, muito. Como O você Bernardo, distingue eles hoje? Pela voz, eu já conheço de longe. O cabelinho eu corto diferente, porque eu sou mãe, eu sei a diferença, mas muita gente não sabe. Na escola, eu coloco bordadinho na camiseta, quem é quem. Mas a personalidade deles realmente é muito diferente uma da outra, Mari. Mas muito. Eles são idênticos, nasceram no mesmo horário. Eu sei. Tem É a inacreditável. carga genética igual. É inacreditável como cada um tem o seu jeito, tem os seus gostos, sabe? O Bernardo, ele é muito preocupado com as pessoas, ele quer agradar todo mundo. E o Nicolas já é mais malaquinho, sabe? Ele já é mais brincalhão, já é mais esperto, o Bito. E o Lorenzo é aquela criança, assim, amorosa, sabe? Divertido, ele é engraçado, ele tira sarro, ele é piadista, sabe assim? Ele Tipo te pai. engana. Exatamente. Você uma vez falou que para cada fralda, cada pacote de fralda, você ia plantar uma árvore. Você conseguiu? Olha, aqui em casa eu plantei, eu tenho 3 árvores ali, que são, na verdade, elas são transplantadas, porque precisava ser uma árvore maior, mas a gente tirou de um lugar, de uma fazenda, e a gente trouxe pra cá. Eu tenho a minha hortinha, que eu vou plantar agora 3 árvorezinhas pequenas com eles, mas assim, Mas o a Bela impacto que a gente causa... É toda ligada em sustentabilidade, coisas orgânicas, né? A gente eu adora sou, isso. mas o impacto que a gente causa, Maria, é difícil a gente assim, reverter e ficar nulo. É muito difícil. Eu falo aqui em casa assim muito. Não dá para comprar tudo que a gente quer. A gente vai ter que reutilizar, a gente vai ter que fazer disso uma coisa nova. Quebrou, a gente vai ter que remendar, porque eu não vou comprar outro. Porque eles têm que aprender, a vida mudou muito da nossa época, né, Maria? A nossa época a gente não consumia tanto. Não existia. E as coisas duravam muito mais. A minha mãe tem um espremedor de suco de laranja que tem 40 anos, desde quando ela casou. E hoje o meu espremedor quebra e assim, você manda consertar, é mais caro do que comprar outro. E eu não quero que eles cresçam com isso, eu quero que eles saibam que a gente tem que... São os 3 R's, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. Isabela, para encerrar, eu quero que você conte pra gente, já que você... Eu sei que você é essa mãe maravilhosa. A gente pode, às vezes, achar que a mãe é boa no Instagram ou na vida. Eu nem sou de boa ficção. no Instagram, né? As pessoas Então, reclamam, você não sai com seus filhos? Você nunca Mas põe eu vou foto falar, a deles? Isabela é uma mãe super presente, super preocupada. A gente queria saber o que é maternidade pra você. Ai, a maternidade pra mim é você cada dia sentir um amor te inundar cada vez mais. Quando você acha que já não cabe mais amor, vem lá uma coisa que você se inunda fisicamente. Você sente assim você sente se expandir, sabe? E a gente quer sempre ser uma pessoa exemplo, né, Mari? E eu acho que a gente falar não surte efeito, a gente tem que fazer. Tem uma frase que é children see, children do, né? As crianças veem, as crianças fazem. Exatamente, é o exemplo, a gente tem que dar exemplo. Então acho que eu e você estamos bem nesse sentido, né, Mari? Estamos juntas. Para quem quiser saber mais da Isabela, ela está no ar todos os sábados no Esquadrão. Todo sábado, às 8h30 da noite. Você é colunista da Estilo. Da revista Você tem um Estilo. portal. Sim, isabelaferentino.com.br. E o Instagram dela. No Instagram, gente, olha, eu vou contratar a Mari pra ser minha PR. Nem pensei em falar Você toda essa viu, minha gente? propaganda Mas aqui a gente hoje. tem que fazer. Tem que fazer, é verdade. Tem meu Instagram e é isso, gente. Eu amei. Fala seu Instagram. Isabela Fiorentino. E aí eu vou dar o telefone dela para não... Tá louca? Vamos tomar um Gente. chá? Olha só, eu amei. Eu assisto todos os programas da Mari. Eu acho Ai, que incrível, bom. aprendo muito. Eu espero que vocês gostem também.
E é isso, Maricota. Minha casa tá aberta pra você Gente, a sempre. gente amou ter você. Você é uma super mãe de trigêmeos. Até o próximo programa, gente. Obrigada.